Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre inequação produto e inequação quociente, parte 2. Então, vamos resolver nosso segundo exemplo, né? Eu tenho uma inequação produto, 2x menos 6 que multiplica x menos 4 maior ou igual a zero, né? Então, a inequação produto aí, as duas funções são as mesmas do exemplo 1, só que agora eu mudei aqui, né? Eu tenho um sinal de maior ou igual. Logo, o nosso intervalo será fechado, né? Então, a função 2x menos 6 eu chamei de f de x, é uma função crescente. Tá aí meu gráfico padrão, né? Da função crescente, o meu gráfico genérico, né? Igualando a função a zero, 2x menos 6 igual a zero, virou uma equação do primeiro grau. Resolvendo a equação, eu acho a raiz, que é 3. Notem aqui que a bolinha agora é fechada, porque o intervalo é fechado, né? A segunda função eu chamei de g de x, é uma função crescente, a é maior que 1, né? Tá aí meu gráfico da função crescente, o genérico. Igualando a função a zero, eu tenho uma equação do primeiro grau, acho a raiz, que é 4. Em detalhe, o intervalo é fechado. Tá aí, ok? Então agora eu faço uma reta para as raízes, colocar as raízes na ordem crescente, uma reta para a função f de x, uma reta para a função g de x e uma reta para o produto f de x vezes g de x. Fazendo as duas linhas verticais, né, em relação às raízes. Então, em relação a 3, né, a raiz é 3, é fechada, né, em 3. À direita do 3 eu tenho um sinal positivo e à esquerda sinal negativo. A raiz 4, à direita eu tenho um sinal positivo e à esquerda negativo. Menos vezes os intervalos são fechados, né, em 3 e fechado em 4, significa que as raízes pertencem à solução, né? Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos e mais vezes mais dá mais. Então, eu vou buscar aí, né, o intervalo que tem sinais positivos por causa do meu maior aqui, sinal de desigualdade maior. Então, a solução, né, são todos os números menores ou iguais a 3 e maiores ou iguais a 4, né? E a outro modo de se responder, né, vem do infinito negativo até o 3 fechado e vai do fechado 4, do fechado em 4 até o intervalo, até o infinito positivo. Vamos ao nosso terceiro exemplo. Agora eu tenho 5x que multiplica menos x mais 3 menor que zero. O intervalo é aberto, né? A função 5x eu chamei de f de x. F de x é igual a 5x. Né? É uma função crescente, igualando aí aí está aí meu gráfico da função crescente, igualando a função a zero, tem uma equação do primeiro grau, x é igual a zero é a raiz. A segunda função, g de x é igual a menos x mais 3, né? A função é decrescente, esse é meu gráfico, né? Lembrando que a reta, né, da função decrescente, ela em relação ao eixo x, ela tem um ângulo, né, uma inclinação de um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Né? Igualando a função a zero, eu tenho uma equação. Resolvendo a equação, eu acho a raiz, que é 3. Ok? Agora vamos lá. Vamos fazer uma reta para colocar as raízes na ordem crescente. Lembrando que os dois intervalos são abertos. Uma reta para cada função e uma reta para a solução. Fazemos as linhas verticais em relação às raízes, né? Então, em relação à raiz zero, à direita do zero tem o sinal positivo e à esquerda tem o sinal negativo. Em relação ao 3, a raiz 3, né? À direita tem o sinal negativo e à esquerda tem o sinal positivo. Os dois intervalos são abertos, menos vezes mais dá menos, mais vezes mais dá mais e mais vezes menos dá menos. Então aqui eu vou buscar o intervalo que tem sinais negativos, porque na minha equação eu tenho um sinal de menor. Então, são esses dois intervalos. Então a minha solução são todos os números menores que zero e todos os números maiores que 3. Como os intervalos são abertos, as raízes não pertencem à solução. Então, o meu x, né, é o conjunto de solução, x pertence a R, tal que x é menor que zero ou x é maior que 3. Ok?
E a outra maneira de se responder, né, ela vem do infinito negativo e para no zero, né, intervalo aberto, a união, né, do outro intervalo, que parte do 3 aberto em 3 até o infinito positivo. Vamos ao nosso quarto exemplo. Aí eu tenho uma equação produto, 5x menos x mais 3 maior que zero, né? Só invertir o sinal, né? Então, a primeira parte é igual a questão 3, tudo igual, não muda nada, né? Vamos aí passar a explicação, porque já foi explicado, né? Então vai mudar a solução. Então uma reta para colocar as raízes na ordem crescente, uma reta para cada função e uma reta para a solução, né? Então isso já foi explicado no exercício anterior, a mesma coisa, a direita do zero positivo, a direita e a esquerda negativo, né? A direita do 3 negativo e a esquerda positivo, menos os dois intervalos abertos, né? As duas raízes têm intervalos abertos, menos vezes mais dá menos, mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos. Como eu tenho um sinal de maior na equação, eu vou buscar um intervalo que tem o sinal positivo. Então, o meu x ele está entre 0 e 3. É qualquer número maior que 0 e qualquer número menor do que 3. Está aí. X pertence a R, tal que x é maior que 0 e menor que 3. Uma outra maneira de representar seria assim, aberta em 0 e aberta em 3. Seria outra maneira de se representar o conjunto solução. Vamos ao quinto exemplo. Né? Aí é uma equação quociente, 3x mais 2 dividido por x menos 4. Ok? A inequação quociente ela se resolve da mesma maneira da inequação produto, só tem uma diferença, né? A função que estiver no denominador, o intervalo sempre será aberto. Porque se o intervalo for fechado, significa que a raiz pertence. Se você substituir a raiz no denominador, vai zerar o denominador. E não pode ter fração com denominador zero. Ok? Então vamos lá. Então, a função do numerador eu chamei de f de x, é uma função crescente. Está aí meu gráfico padrão. Igualando a função a zero, eu tenho uma equação do primeiro grau. E resolvendo a equação, eu acho a raiz da equação, que é menos 2 terços. Né? A função do denominador eu chamei de g de x, é uma função crescente. Né? Igualando a função a zero, eu acho a raiz, que é 4. Se eu substituir aqui na equação por 4, o x por 4 vai zerar o denominador. Por isso que o intervalo aqui sempre seria aberto, independente se tivesse sinal de igualdade ou não. Do numerador seria fechado se tivesse sinal de igualdade, ok? Mas vamos ver isso no próximo exemplo. Bom, agora, né, faço uma reta para colocar, né, as raízes na ordem crescente. Deixa eu só alterar aqui os valores das raízes, que não foi alterado. Ok? É menos 2 terços e 4. Então não foi alterado. Vamos alterar aqui rapidamente, né? Ok, vamos lá. Então, vamos colocar aí as raízes na ordem crescente, né? Uma reta para cada função, uma para a solução. Vamos dizer, as linhas verticais em relação às raízes, né? Na raiz de menos 2 terços, à direita tem um sinal positivo e à esquerda negativo. Na raiz 4, eu tenho a direita positivo, a esquerda negativo, né? Os dois intervalos são abertos, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos e mais vezes mais dá mais. Como o sinal é menor, né, da desigualdade menor, eu vou buscar um intervalo onde tem o sinal negativo. Então, o meu conjunto solução não é qualquer número maior que menos 2 terços e menor do que 4. Então, está aí. Né? X pertence a R, tal que x é maior que menos 2 terços e menor que 4. Uma outra maneira, aberta em menos 2 terços e aberta em 4. Vamos ao nosso exemplo 5. Percebam que é o mesmo exercício, o mesmo exercício, né? A fração do primeiro membro é a mesma, só que agora aqui eu coloquei um sinal de maior ou igual. Né? Então, né, a resolução aí, a primeira parte vai ser bem parecida, né? A diferença aqui vai ser no gráfico aqui, que eu tenho aqui um intervalo fechado, ok?
E na função g de x, o intervalo continua aberto. Porque se eu substituir aqui a raiz por 4, vai zerar o denominador e não pode zerar o denominador. Então, na inequação quociente, a função que estiver no denominador, o intervalo sempre será aberto. Sempre. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só corrigir de novo aqui o valor da raiz. Ok? Que é menos 2/3. E é assim, só vai mudar a solução, né? Até a representação aqui será a mesma no gráfico, né? Então, a representação é a mesma explicação do anterior, ok? Só vai mudar aqui no final, né? Que como na minha inequação eu tenho um sinal de maior, eu vou buscar os intervalos, né, que tem o sinal positivo. Então, a minha solução são todos os números menores ou iguais a menos 2/3. O menos 2/3 pertence ao intervalo, ok? E todos os números maiores que 4. Tá aí. X pertence a R, tal que x é menor ou igual a menos 2/3 ou x maior que 4. E a solução aqui é a união dos dois intervalos, né, que vem do infinito negativo e para em menos 2/3, fechado, né? A união do intervalo que começa aberto em 4 e vai até o infinito positivo. E o nosso sexto exemplo, menos x mais 3 dividido por 5x menos 1 maior ou igual a zero. Né? A função, o numerador eu chamei de f de x, né? É uma função decrescente, ok? Está aí o gráfico padrão da função decrescente. Lembrando que a inclinação, né, da reta em relação ao eixo x é maior que 90 e menor que 180. Esse aí é o gráfico genérico, né? Igualando a equação a zero, eu acho a raiz, que é igual a 3. Né? A função g de x, assim, o intervalo é fechado aqui, né? Do denominador, né? É uma função crescente. Então, igualando a função a zero, né? Está aqui o meu gráfico padrão da função crescente, o gráfico genérico. E igualando a função a zero, eu tenho uma equação. Resolvendo a equação, né? Eu tenho aí x igual a 1/5. Ok? Então, a primeira reta aí, agora prestem atenção, que eu tenho que colocar as raízes na ordem crescente, ó. 1/5 é menor que 3, ok? Uma reta para cada função e uma reta para a solução. As linhas verticais em relação às raízes, né? Então, em relação a 1/5, à direita sinal positivo e à esquerda negativo. Em relação a 3, que é fechado, né? Fechado em 3. Deixa eu só consertar aqui a posição que ficou fora de posição. Em relação ao 3, eu tenho aí, né, à direita do 3 eu tenho o sinal negativo e à esquerda eu tenho o sinal positivo. Então é aberto em 1/5 e fechado em 3. Menos vezes mais dá menos, mais vezes mais dá mais e mais vezes menos dá menos. Então, como aqui eu tenho um sinal, na minha equação, um sinal de positivo, eu vou buscar os intervalos. O intervalo tem sinal positivo, é isso aí. Então, a solução, né, são todos números maiores que 1/5 e menores ou iguais a 3. O 3 pertence ao intervalo, 1/5 não pertence. Tá aí. X é um número real, tal que x é maior que 1/5 e menor ou igual a 3. Ou aberto em 1/5 e fechado em 3. Ok, deixe o seu like e inscreva-se no canal.